Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O Sintese realizou no último dia 10 de maio os encontros regionais de educação da rede estadual. Os encontros aconteceram nas 7 regiões das subsedes do Sintese e também em Aracaju. O objetivo desses eventos é debater e mostrar aos professores e professoras da rede estadual como o governo Jackson Barreto, em conjunto com o secretário da Educação de Estado, Jorge Carvalho, tem investido em uma política nefasta de desvalorização e empobrecimento do magistério e de desmonte da rede estadual de educação. Agora, atenção, se por acaso você, professor, se você, professora, não pode participar desse encontro, a gente lembra que os próximos encontros regionais de educação da rede estadual acontecerão no próximo dia 9 de junho. Não deixe de comparecer. Se você não for, o governador Jackson Barreto vai adorar. Agora, olha só que legal. Mantendo a tradição de utilizar a cultura como um dos seus principais instrumentos de luta e resistência, o Departamento de Cultura do Sintese abre um novo espaço para potencializar a participação de seus filiados e filiadas. É a oficina da batucada Sons da Luta Nação Sintese. As inscrições para os filiados ao Sintese e que tenham interesse de participar da oficina devem ser feitas através do contato direto, pessoalmente, no sindicato ou através do telefone, com a diretora de Departamento de Cultura do Sintese, a professora Maria Bernadette Pinheiro, pelo telefone 99948-2485 ou também com o diretor do Departamento Intersindical do Sintese, o professor Flávio Nascimento. O telefone dele é 988-13-7920. Bem, pessoal, por hoje é só. O Sintese Notícias volta no próximo sábado. Continue agora com a TV Sintese. Professoras e professores aposentados podem até ter parado de trabalhar, mas não pararam de lutar e não vão parar nunca. Vejam por quê. Novamente, professoras e professores aposentados da rede estadual de ensino vão às ruas para pedir pontualidade no pagamento dos proventos de aposentadoria e reajuste do piso salarial na carreira. Desta vez, o ato foi realizado na cidade de Itabaiana, na região agreste do estado, na última quarta-feira, dia 10 de maio. Nós aposentados, professores aposentados, estamos amargando, né, em receber salário, cartões de remédio atrasado, porque você sabe, né, nas idades tudo piora, as doenças pioram e a gente precisa disso. Além disso, estamos há 3 anos também sem aumento, né, sem seguir ou sem receber o que é devido para a gente receber, porque esse governo aí não respeita a gente. Todos os meses, em uma região, nós vamos nos reunir com os professores de Aracaju, dos municípios, para fazer um ato igual a esse em todos o estado de Sergipe, para, mais uma vez, lembrar o governador que salário tem que ser pago em dias. Gostaríamos de lembrar que, como o Sintese vem mostrando, o atraso no pagamento dos salários é uma opção política e não financeira do governo do estado. Com essa decisão, o governador do estado massacra os servidores públicos, os aposentados e pensionistas, pois descumpre a Constituição Federal e a resolução do Tribunal de Contas, que estabelecem o pagamento dos salários até, no máximo, o 5º dia útil do mês subsequente. Roberto Silva dos Santos, vice-presidente do Sintese, afirma que, abre aspas,
Mostramos os dados fornecidos pelo próprio governo do estado e, segundo eles, é possível fazer o pagamento das aposentadorias e dos demais servidores públicos dentro do mês. O que faz o governo Jackson Barreto é, ao utilizar artifícios fiscais, propagandear uma crise financeira que não existe. Fecha aspas. Hoje em nosso estúdio temos o prazer de receber dois guerreiros, dois trabalhadores incansáveis a favor da classe trabalhadora, Dudu da CUT e Roberto Silva, vice-presidente do Sintese. Roberto, quero começar com você. Já que você foi citado na entrevista anterior, eu queria que você nos contasse que história é essa de que o governador não paga porque não quer. Veja, os dados que o governo publica por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, os relatórios fiscais, mostram claramente uma situação financeira que não se justifica essa política que desde 2015 os servidores, especialmente os aposentados, sofrem de atraso de salário, né? O Estado, agora em 2016, a gente tem uma média de arrecadação mensal de 560 milhões. A folha geral do Estado, incluindo inclusive os cargos comissionados, que é uma folha bastante elevada, chega em torno de 260 milhões, tem uma folga de 300 milhões de reais. Claro que a gente sabe que esses recursos é para investir em políticas públicas para a sociedade. Mas são recursos que, na nossa avaliação, não se justificaria o Estado estar atrasando a folha de pessoal, ou seja, forçando os aposentados, forçando os servidores a pagar juros, né, a ficar devendo no mercado, na farmácia. São situações que nós entendemos absurdas, lamentáveis, e não se justifica o governo estar propagando uma crise financeira quando as finanças do Estado não demonstram essa crise toda como o governo tenta mostrar para a sociedade. Dudu, nós estamos te esperando aqui desde a semana passada, né? Bom, eu queria que você que está à frente da CUT, essa grande parceria, né, entre o Sintese, eu queria que você dissesse o que está acontecendo, quais são as próximas pautas e, por último, mas não menos importante, que desse uma opinião sobre a greve geral do dia 28. Olha, eu vou começar pelo fim. A greve geral do dia 28, uma greve vitoriosa, ela entrou para os anais da história. Havia uma expectativa muito grande do seu resultado efetivo. A classe patronal decidiu botar a cara e disputar, subestimou a força da classe trabalhadora quando nós anunciamos que fecharíamos o comércio. Nós não estávamos blefando. Eles disseram que o comércio ia abrir, convocou a população, disse inclusive que ia ter promoção. O comércio fechou. Dissemos que os ônibus não rodariam. Tínhamos plano A, plano B. Os empresários disseram que o pessoal podia ir para os terminais, que os ônibus iam rodar. Os ônibus não rodaram. Falamos o mesmo dos bancos, algumas fábricas. Quando nas atividades anteriores nós anunciávamos greve geral, mas no fundo a gente só conseguia fazer grandes manifestações, eles continuavam avançando na pauta. Terceirização, reforma do ensino médio, reforma trabalhista. Depois da greve, o cenário é outro. Retira o projeto, faz emenda. Então perceba quanto foi importante essa greve geral, que foi, na verdade, um recado para a classe dominante. A classe trabalhadora cansou de ser açoitada. E porteira que passa um boi, passou uma boiada. Essa grande greve estimulou a classe trabalhadora e tem mais greve no horizonte. Vai depender do comportamento agora do Congresso Nacional. Nosso papel, nesse momento crítico agora, é pressionar deputados e senadores. A votação acontece lá em Brasília, mas o voto dele está aqui no Estado. Trabalho esse, inclusive, que o Sintese está pegando firme junto com a CUT, né? Sim, nós inclusive fizemos todo um trabalho, inclusive com a participação do companheiro Dudu, em várias câmaras de vereadores, né, debatendo os efeitos da reforma da Previdência Trabalhista para os trabalhadores, inclusive para os vereadores, que muitos são trabalhadores eleitos pela população. Nós tivemos, inclusive, no último ato da greve geral, a Câmara de Vereadores de Pinhão,
Os vereadores vieram, inclusive, com faixa. Foi aprovado lá no pleno da Câmara, por unanimidade, a posição contrária a essas reformas. Roberto, e é exatamente isso que está assustando os políticos que apoiaram o golpe e estão apoiando as reformas. É que ela saiu dos limites de Aracaju. Você tem audiência pública nas câmaras de vereadores, inclusive um fato inusitado. Eu participei de uma audiência pública, a Câmara instalou a sua tribuna na feira livre, dialogando com o pessoal do campo, o pessoal da cidade, está tendo atividade em tudo que é sindicato rural. Então, saiu de Aracaju, ganhou o interior. Então, isso tem também assustado um pouco a classe política. Uma coisa que eu quero perguntar para os dois. A classe política, né, enfim, o povo, de uma certa maneira, está começando a maturar a ideia de que o sindicato não viveria sem um imposto sindical e que é por isso que é o movimento de greve. Eu queria que os dois falassem um pouco sobre isso. Eu vou começar. Veja, esse é o discurso, é o choro do derrotado. Classe dominante, a classe patronal tem que entender uma coisa. Foi derrotada pelo movimento sindical. Na queda de braço, eles perderam. E aí, como não tem o que dizer, não querem assumir a derrota, estão falando que a greve geral foi motivada pela possibilidade da retirada do imposto sindical. Bom, eu quero dizer o seguinte, que a CUT, esse discurso não pega, porque a CUT tem defendido o fim do imposto sindical há 2 décadas. Defende o fim do imposto sindical. A CUT tem proposta formulada no Congresso Nacional, no Ministério do Trabalho. O que é que a CUT defende? Que o imposto sindical ele seja extinto. E por que acha que tem que ser extinto? Porque o imposto sindical ele alimenta sindicatos pelegos. Que não defende a classe trabalhadora. Ele não tem filiado porque não faz a defesa. Entendi. Só que ele assina acordo coletivo, lesivo aos trabalhadores e, portanto, interessa aos patrões, ele recebe imposto sindical. Você tirando o imposto, você mata na raiz essa erva daninha que é o movimento sindical pelego. Mas aí tem que fazer a ressalva. Por outro lado, você também vai terminar prejudicando sindicatos sérios, combativos, mas que têm dificuldade de fazer filiação. O sindicato comerciário é um exemplo. O comerciário, ele trabalha no balcão ao lado do patrão que está no caixa. Exato. Chegar uma ficha de filiação para ele, ele é demitido no outro dia. No setor privado, nas fábricas, em algumas acontece o mesmo. A ficha de filiação a um sindicato é a senha da demissão. O que é que a CUT pensa para acabar com o imposto sindical, varrer do mapa do mundo do trabalho as entidades pelegas, mas proteger sindicato que depende do imposto, por conta do que eu já falei. Instituir uma taxa negocial. Como é que ela funciona? Na data base, o sindicato conquista um aumento salarial bacana. Então ele leva para a Assembleia da categoria a proposta para que a categoria aprove ou não um desconto. Entendi. Aprove ou não. Mas para que ela aprove, ela vai se sentir representada pelo seu sindicato. O sindicato não negociou, não avançou salarialmente. Entendi. O que é que a categoria vai votar? Não, vai votar pelo não. Para complementar a fala do companheiro Dudu, a greve geral foi um sucesso. E foi um sucesso porque os trabalhadores compreenderam que a terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência serão nociva para os trabalhadores. Os trabalhadores vão perder direito. Então, a greve é um momento mágico. Um momento mágico. Quando eu chego naquela praça General Valadão, que eu vejo aquela massa plural, eu digo, a revolução social é possível. Dudu, Roberto, muito obrigado pela presença de vocês. Tudo bem. E é isso aí. Como sempre, o nosso programa foi repleto de coisa boa. A gente fica por aqui, mas sábado que vem a gente volta. Se volta. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.